Olá pessoal, sejam bem-vindos à leitura do céu dessa semana. Aqui a gente já, vamos sem delongas entrar já no céu aqui. Essa segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, a Lua agora ela saiu da fase cheia totalmente, ela entrou em peixes e vai nessa semana provavelmente andar 3 signos. Provavelmente vai chegar no domingo aqui no comecinho de Gêmeos, mas vale a pena conferir, né? E aí ela entra em fase minguante, ou seja, um momento emocionalmente um pouco mais retrativo, né? Mais introvertido, porque a lua minguante geralmente faz isso, né? O que, ao meu ver, essa semana é até interessante esse tipo de vibração lunar acontecendo, porque quando uma lua mingua em Áries, a gente tem um risco de ir para o negativo do Áries, que é uma beliculosidade desnecessária por conta de reação, opa, bate no microfone, por conta de uma reação das nossas emoções, né? Aí a lua entra em touro, porque a lua em touro em ambiente minguante é interessante, já mais lá pro fim da semana, quinta, sexta, por aí, ou sexta e sábado. Mas nessa leitura do mapa, eu queria ressaltar uma coisa que eu acho interessante, que é o seguinte. Saturno. Saturno aqui a gente tá vendo... Opa, fiz alguma besteira aqui, voltamos. Então aqui, eu não posso clicar no mapa, que coisa. Então aqui, ó, no dia 26 de julho de 2021, a gente vê Saturno, e Saturno, ele tá fazendo quadratura com Urano, o que é normal, porque como eles são dois planetas de trânsito um pouco mais lento, vai ficar um tempo essa quadratura aí, né? Mas você vê agora que ele não faz mais aspecto positivo com nenhum planeta, ele faz aspecto negativo com o Sol, porque o Sol está em Leão. Então, o Sol transitando Leão, com essa oposição a Saturno e quadratura com Urano, e não está fazendo uma quadratura T aqui por enquanto, né? A gente vê o início de um processo um pouco que a gente precisa tomar um certo cuidado. Por quê? Porque Urano, aqui que a gente está vendo, dessa vez não foi embora esse mapa. Então aqui a gente está vendo Urano. Urano, para quem não sabe, vamos lá, aluninhos, vamos para a parte didática. Urano, planeta regente de Aquário. Então a gente vê Urano, planeta regente de Aquário, fazendo quadratura com um signo em Aquário. Então, quando um Urano faz quadratura com um signo no seu próprio signo regente, é um tanto complicado, porque as funções aquarianas ficam um pouco negativadas, né? E o Saturno, ele está retrógrado e ele representa as questões das leis, da sociedade, da hierarquia, mesmo que seja uma hierarquia não muito bem conhecida, o sistema. Eu estou falando de hierarquias ocultas, como por exemplo o tráfego organizado, como por exemplo algo mais do submundo da cidade, coisas desse tipo, porque o Aquário ele é bem urbano, né? Então aqui a gente vê duas coisas, essa oposição de Sol e Saturno e Urano com Saturno em Aquário. A gente vê, e retrógrado ainda por cima. Então a gente vê o quê? Uma certa dureza da sociedade frente a ela mesma. Então é uma sociedade que se agride de maneira repentina. Falo isso através de política e falo isso através de comunidades. Então, é um momento não muito pacífico dentro de comunidades mais desfavorecidas e grupos minoritários. Ou seja, quer dizer que existe ódio no ar? Não necessariamente, existe um não entendimento. Ou seja, existe algumas semanas onde é muito fácil uma pessoa que é de um grupo minoritário achar que está havendo discriminação, e de fato estar acontecendo, mas também existe uma grande possibilidade de um grupo minoritário interagir com outro grupo, haver um mal entendido, que não necessariamente existe má intenção ali, mas até explicar que nariz de porco não é tomada, já houve uma coisa desnecessária ali, um desgaste desnecessário, né? Outra coisa é que o Sol é oposto a Saturno em Aquário, ele dá essa questão complicada entre o que é o coletivo e o que é o individual. O comportamento, que tem tudo a ver com a temática de coronavírus, né? Então, assim, o que eu estou fazendo que é conveniente para mim, mas que está pondo em risco uma pessoa? Eu estou organizando festas? Eu estou favorecendo a reunião de pessoas que poderiam estar em casas? Ah, Thiago, mas o que você está falando não faz muito sentido, porque se você faz alguma coisa, é a escolha da pessoa vir. Ok, você está certo, mas você incentivou, ou seja, parte da responsabilidade
é sua e parte da responsabilidade é do outro. Então, é um momento muito importante para a gente pensar até que ponto a minha conveniência pessoal não põe em risco o outro, né? E eu usei essa questão da pandemia como um exemplo, mas pode ser que seja algo bem corriqueiro da sua vida, como por exemplo o seu condomínio, né? Será que essa festa que você está organizando, ou esse tipo de atividade, ou esse tipo de procedimento que você está fazendo, não incomoda o outro? Será que não está interferindo numa lei do silêncio, da boa convivência? Porque o aquário são os grupos, são as comunidades. Então, mesmo que você não queira ou não goste, não aprove, você faz parte da comunidade do seu condomínio, por exemplo. Então, é um momento muito importante para a gente refletir o que nós fazemos, que é conveniente para nós, afeta no outro. Se não afeta nada, beleza. Agora, se afeta, você precisa repensar e adaptar, porque o eixo Leão em Aquário sugere esse tipo de aprendizado na nossa vida. Essa leitura não vai ser tão comprida assim, porque não mudou tanta coisa, mudou só essa questão saturnina-uraniana e o Sol entrando, obviamente, Sol entrando em Leão, né? E aqui, essa conjunção de Marte e Vênus, Vênus andou para frente e entrou em Virgem, e Marte ainda está no final de Leão. Eu não digo que Virgem é um signo negativo, ou ruim, ou inadequado para Vênus, mas é esquisito. Ou seja, o esquisito ele não é tão nem bom nem ruim, ele é esquisito, porque o Vênus ele é altamente receptivo, de troca, de interação, e o Virgem ele é muito mais para ele, assim, para os procedimentos. Às vezes, obviamente, ele não quer dizer que ele é egocêntrico nem nada, mas ele é algo mais assim dentro da ideia dele do que tem que ser a realidade, né? Entretanto, né, o Vênus fazendo trígono com esse Urano em Touro, ele faz uma coisa interessante, que é o seguinte: vamos lá fazer a receita de bolo, aluninhos dos cursos de astrologia. Princípio da vida, né? Só que dessa vez, como não é o mapa natal, a gente não vai colocar na casa. Então, é o princípio Vênus no tempero Virgem, ou seja, o princípio da troca, o princípio da intenção, o princípio do cultivo, o princípio da inter-relação de pessoas, mas não necessariamente a comunicação, porque a comunicação é mais Mercúrio. Num signo de procedimentos, de limpeza, de ordem, de saúde. Ou seja, é um momento muito importante para vocês olharem para a saúde, olharem para a casa de vocês, olharem para os seus relacionamentos mais próximos e cultivarem eles, né? Com esse trígono com Urano, vai trazer um aspecto chamado criatividade. Criatividade para trabalhar as questões do dia a dia, as questões da casa, as questões das suas finanças. Porque vamos lembrar, aluninhos, Vênus, planeta regente de Touro. Então, assim como teve um problema ali de Urano fazendo quadratura com um planeta no seu signo regente, aqui a gente vê Vênus fazendo trígono com um planeta no seu signo regente. Então a gente vê Vênus fazendo trígono com Urano no seu signo regente Touro, né? Isso é legal. Isso é legal porque ele coloca um tempero positivo da sua natureza taurina no Urano em Touro. Então a natureza venusiana e taurina, ela é muito boa para cuidados pessoais, cuidados do dinheiro, cuidados do conforto, cuidados das relações próximas do namoro, né, do casamento. Então aqui a gente vê uma coisa que eu acho muito interessante é você reavaliar seus gastos, mas não com aquela coisa do tipo, preciso cortar e ficar se chicoteando, fiz besteira, comprei isso, comprei aquilo, não devia ter feito isso. Não, pensa o seguinte: de que forma o meu dinheiro fica mais saudável para mim, né? De que maneira eu posso reinvestir as minhas coisas, ou seja, um bom momento para estudar a educação financeira e também a sua saúde. Porque vamos lembrar que por mais que Mercúrio seja o princípio da saúde e não Vênus, o Vênus está no signo que rege Mercúrio, que é Virgem. Então é um momento muito bom para olhar para o corpo, para olhar como você está lidando com a sua saúde, se você não está pecando na sua saúde nesse sentido. Tem várias outras coisas nesse mapa, mas muitas delas eu já falei nas semanas passadas, então confiram, né, na playlist ou no card que aparece a leitura do céu da semana anterior, e em que a gente encerra esse vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando, não esquecem de dar um joinha para ajudar o canal, e se inscrever e compartilhar esse tipo de acompanhamento para as pessoas que podem se beneficiar com elas, e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau!